adulto que está falando, né? Será que é assim mesmo? Então, são dois extremos que a pessoa que é considerada um profissional, ele não trabalha nesses dois extremos. Ele não trabalha com efeito, ele trabalha com dados. E nós, analistas do comportamento, de novo, a gente sai na frente porque a gente trabalha com o método indutivo, que é o método empírico. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E o meu convite para você hoje é para pensarmos saúde junto sobre uma profissão que é sobre o psicólogo como perito. E para isso, estamos aqui com a doutora Viviane Teles, que ela é psicóloga e atua na área de perícia, mais precisamente em crimes em desfavor de crianças e adolescentes. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Sei que sua agenda é muito corrida, mas muito obrigada por tirar esse tempo para a gente explicar um pouco sobre essa profissão e para ajudar também em relação à nossa mesa e esse conteúdo. Eu estou aqui com a Giovana Kozak. A Giovana é jornalista e vai estar aqui contribuindo com ótimas perguntas, né, Giovana? Vamos lá, oi, gente. Então, vem com a gente porque nós vamos desmistificar essa profissão. Gente, pra gente começar a nossa conversa, eu quero pedir pra doutora Viviane contar pra gente como que foi a sua carreira, como você escolheu a psicologia, a área jurídica, como que foi isso? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, da gente falar um pouquinho sobre a perícia psicológica, a assistência técnica, o psicólogo jurídico, né, que é o psicólogo na interseção com a área da justiça, né, do direito, da justiça, de todo o sistema de justiça, porque ele pode atuar desde o sistema penitenciário, em delegacias, junto ao juízo, né, que são os juízes. Então, tem uma ampla, na intervenção clínica, com pessoas que estão inseridas no sistema de justiça, então tem uma gama grande aí de atuação. E como que você escolheu chegar nessa área? Você falou assim, nossa, eu tô fazendo psicologia, normalmente as pessoas pensam, eu vou para área clínica, eu vou para tal área assim, eu vou atender no consultório. Como que foi aquele start assim para você? Falar, nossa, eu vou atuar no campo jurídico. Eu sempre atuei na área da infância e da adolescência. Toda a minha grade, a matriz curricular da faculdade foi voltada para a área da infância e adolescência. E o estágio também foi, mas eu sempre trabalhei com crianças em contexto de vulnerabilidade. Seja social, seja familiar, seja na escola, né? Tanto é que meu mestrado em psicologia evolucionista foi com crianças consideradas superdotadas. E aí, na área do doutorado, eu parti para a área jurídica para entender como que crianças iam parar no sistema de justiça, né? Enquanto vítimas. Então, naquela época, ali em 2008, quando eu fui para essa área, não tinha nem legislação específica em relação a isso, né? Nem resoluções do Conselho de Psicologia específica em relação a isso, porque as resoluções começam a surgir ali em 2012, né? Bem recente, né? É bem recente. É bem recente. E aí eu vou para a área porque eu fui para um campo de extensão enquanto psicóloga técnica na PUC, um campo de extensão de crianças em contexto de vulnerabilidade, e ali tinha uma demanda, né, parte desse programa de extensão da PUC tinha uma demanda que era com crianças inseridas no sistema de justiça, crianças consideradas vítimas. E eu fui atuar exatamente nessa área. E eu vi que o psicólogo ele tem todo um contexto, né, todo um aparato instrumental para fazer uma avaliação psicológica, mas ele precisa de algo muito mais estruturado, né, para identificar o que aconteceu com aquela criança. Né? Aí você atua nessa área desde então, voltado para... Aí eu atuo nessa área específico da psicologia jurídica desde 2006. Aí, desde 2008, eu já procurei meu orientador, que é o Lorismar Ernesto Simonassi, já querendo ir para a área para poder, no campo de perícia. Né? Então, 2004 eu saio do mestrado, 2006 eu entro, 2005 eu entro nesse campo de extensão da PUC, e aí 2006 eu comecei a me interessar, porque eu era uma psicóloga clínica lá. Eu já atuava na intervenção. Mas tudo infância, só que clínico. Tudo infância e adolescência. Tudo infância e adolescência. Aí, logo assim, a gente começou a conversar, você foi falando como que o campo de atuação é grande dentro do sistema judiciário. Fala pra gente, por exemplo, do perito, que eu acho que é o mais conhecido.
né? É concursado? Como que funciona essa profissão? Eu falo assim, né? O perito, ele é o mais conhecido, mas não é o que dá mais grana, né? É uma informação importante. É né? uma informação importante, importante. porque as pessoas potencializam muito, focam muito no perito. Ele não precisa ser concursado, né? Você pode se cadastrar no banco de peritos do seu estado e você pode se cadastrar em mais de um banco de peritos também. Né? Você pode se cadastrar em Goiás, você pode se cadastrar no Banco de São Paulo, você pode se cadastrar em Minas, né? E realizar perícias. E aí você coloca seu currículo, a sua área específica onde você atua, e na medida que juízes da vara no juizado de infância, juízes na vara de família, juízes na área criminal, eles buscam os peritos, aquele perito que atende mais a determinados tipos de caso, e ali o perito é nomeado. Aí, a partir de que ele é nomeado, ele fala junto ao processo, aos autos, se ele aceita ou não, e ali começa a perícia. Né? Mas essas perícias, elas são perícias já que têm uma tabela pré-determinada de valores. Né? Assistência técnica, não. Né? Na assistência técnica, você vai questionar, você vai fazer quesitos para esses peritos, para eles responderem, né? Então, você monta toda uma estratégia de atuação. Então, assim, a perícia, assim bem legalmente, aí, me corrija se eu estiver errado, é o juiz que nomeia. E a assistência técnica é uma das partes que está ali discutindo em tribunal que vai contratar alguém. A perícia, no judiciário, é o juiz que nomeia. Mas você tem também uma avaliação psicológica na área penal. E você tem uma perícia também no início da persecução penal, que é em delegacia, que hoje tem uma previsão de perícia física e psicológica, depois da Lei 13.431, 17, que entrou em vigor em 2018, ela faz a previsão de perícia física e psicológica de crianças, né, enquanto vítimas e testemunhas. Então, isso aí traz toda uma revolução, não só para a psicologia, como para os inquéritos, né, policiais, porque a gente está falando de crime, a gente tem que falar de inquérito, os inquéritos policiais em que temos crianças enquanto vítimas e ou testemunhas. Né? Isso aí revoluciona tudo. Né? É aquela coisa que fala que a criança não pode depor várias vezes, tem que ser alguém específico ou não. Um dos tópicos da legislação é isso, porque a legislação em si, a Lei 13.431, ela cria o sistema de garantia de direitos para crianças vítimas e ou testemunha de violência. Então, se você olha uma linha aí legal, né, da legislação infantil, então você tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele não faz uma previsão específica de crianças vítimas e ou testemunha. Né, de violência. Então, com essa lei, a 13.431, ela cria o sistema de garantia de direitos, cria todo um protocolo que deve ser seguido por todos os atores, né, envolvidos em crianças no sistema de justiça como vítima e ou testemunha. Né? Seja o sistema, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, seja o SUS, seja o Sistema de Justiça, seja o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, todos têm a sua responsabilidade e a forma de atuar. E esses aí que você está falando, são tudo concurso, ou não? Não. Por exemplo, com a Lei 13.431, cria-se o Decreto-Lei 9.608-18. Né? Esse Decreto-Lei, ele fala de como deve ser esses intersetores, como os intersetores vão funcionar. E aí, ele até aponta uma previsão, que precisa ter uma previsão orçamentária para a equipe multiprofissional, né, dentro de delegacias. Então, a lei já aponta isso. Então, precisa-se deste profissional, de uma equipe multiprofissional em contexto de delegacias. Por quê? Porque aí você tem o depoimento especial e você tem a escuta especializada. Né? Que é um outro tipo de procedimento. Que o psicólogo faz também. Que psicólogo faz, que assistente social faz, que um profissional capacitado faz. Né? Mas o psicólogo, ele teria mais condição de fazer isso, até porque ele lida com desenvolvimento infantil, né? Ele trabalha com toda essa outra parte da psicologia, que garante um conhecimento mais profundo a respeito de quem ele vai lidar, de quem ele vai entrevistar. Fora toda a legislação internacional que tem dentro dessa legislação. Então, é um protocolo que precisa ser seguido passo a passo.
né? Ele não pode ser violado porque você incorre em violar direitos. Entendi. Né? Bem E criterioso, né? muito criterioso. E, às vezes, né, nós temos o psicólogo, que muitas vezes sai da universidade como um psicólogo jurídico, mas não tem ideia o quanto o comportamento dele precisa ser modelado para atuar no sistema de justiça. Né? Não existe o psicólogo falar, eu não sabia disso. Ele tem que saber tudo. Então, Giovana, imagina que você está saindo da faculdade hoje de psicologia e você está pensando em ingressar aí no sistema jurídico aí. Qual seria a sua pergunta para ela? E não vale perguntar como é que ela decorou essas leis, que ela tá falando com uma facilidade que caramba! Eu tava pensando nisso aqui, cara, como que decora tantas leis, os né? números, tudo? Mas é o hábito, né? E eu acho que eu falei errado, porque é 9603-18. Eu acho que eu falei 9608-18. Se eu não me engano aqui. Não, mas eu tava pensando aqui, a faculdade de psicologia, ela já prepara esse profissional que quer o jurídico, porque eu nem fazia ideia que, tipo, dava pra atuar nessa área dentro da psicologia. Eu achava que era um direito, e aí você especializava em alguma coisa ali na psicologia. Como que a faculdade de psicologia prepara esse profissional para a vida jurídica? Olha, as universidades, elas oferecem estágios, né? E a matéria para fazer, mas na universidade, se você fizer psicologia jurídica 1 e 2, né? Eu estou sendo, assim, generosa. Eu acho que as pessoas fazem psicologia jurídica 1 e vão para um estágio, né? Mas eu tenho 10 anos de delegacia de proteção à criança e adolescente, eu devo ter recebido aí 3 estagiários só, né? Então, nem as universidades mesmo sabem como que está o campo de atuação, né? Como que funciona isso, né? Como que funciona um psicólogo dentro de uma delegacia de proteção à criança, né? O que ele faz? Hoje, aqui na Delegacia de Proteção à Criança, a gente faz a escuta especializada e a gente faz a perícia psicológica, né? Porque a forma de ouvir a criança exige um procedimento. E a lei mostra como deve ser esse procedimento, como é a postura do profissional, o que ele precisa entender, que tipo de pergunta que ele precisa fazer, qual é a pergunta que vai dar o dado relevante para a elucidação do crime, já que estamos falando de um crime, né? Isso aí é tipo uma exigência da delegacia ou é um norte que a faculdade te dá? Ou é aquilo que você vai viver na vida mesmo e aprender? Como nós não temos o profissional na delegacia dando aula, por exemplo, na universidade, talvez ele não saiba muito como que esse profissional funciona, né? A gente tem um entendimento, né, um pouco melhor, as universidades têm um entendimento um pouco melhor do perito em juízo, mas é lá no sistema, é lá no judiciário. Entendi. Né? No judiciário ele atua de uma forma, mas também é buscando um diagnóstico. Aquilo ocorreu? Qual o impacto disso na criança? Né? O que ela entende hoje disso? Qual o prognóstico dessa criança? Né? Porque aí também nós temos o que o nosso conselho determina que façamos. Né? Para você dar um laudo psicológico, você tem toda a estrutura do laudo. Para você dar um parecer, você também tem a estrutura do parecer. E o laudo psicológico hoje, de acordo com a resolução 619, ele determina que você dê diagnóstico e prognóstico. Né? É um pouquinho difícil. É mais complexo, mas a psicologia tem condição de fazer isso. Se a lei faz essa previsão, nós temos condição de fazer isso. Né? Hoje você vai num médico, qualquer área médica, o que é quase parte da bula de qualquer tratamento de qualquer tratamento que você tenha um bom psicológico. Seu psicológico esteja bem, esteja adequado, que as pessoas chamam de saúde mental. Né? Então, você senta hoje perante um psiquiatra, sem nenhum tipo de testagem, ele te dá um diagnóstico. Né? E você já sai medicada de lá. Então, a psicologia ela tem um pouco a mais do que isso. Né? Nós temos a testagem psicológica, nós realizamos uma avaliação psicológica, nós fazemos entrevistas, nós fazemos observações. Por vezes, você vai dar um diagnóstico que nem a pessoa sabe que tem. Entendi.
E tem, tipo, uma pós-graduação específica nessa área ou só mesmo a grade curricular? Ou vai tentando estudar num doutorado? Como que funciona, assim? Hoje em dia, tem algumas especializações, sim. Elas são válidas porque mostra toda essa gama de atuação, né, do que um psicólogo jurídico vai fazer na interseção com o sistema de justiça. Aí, falando sistema de justiça, pegando desde o início da persecução penal, delegacia, até o final ali, o juízo, sentença, sistema prisional, por exemplo, né? Então, atuando em toda essa área, né? Mas, especificamente, a prática, talvez precise mais, né? Talvez ele precise de algo mais específico que mostra para ele como funciona na prática, que tipo de documentação que ele precisa ter, né? Qual a procedimentação? Quem escuta primeiro? Quem que você escuta primeiro? Né? Numa entrevista. Se é a criança que sofreu, se é quem a criança, trouxe, é o pai, quem comunicou. Porque a gente tem uma particularidade nos crimes infantis, que quem faz a comunicação de crime é um adulto, não é a própria criança. Às vezes a criança nem consegue formular o pensamento, né? Às vezes, se for muito novinha, uns 3 anos, talvez tenha dificuldade em verbalizar. Às vezes ela não sabe nem o que aconteceu com ela. Então, a sua pergunta vai determinar o tipo de dado que você tem a respeito do crime. Né? Então, como perguntar? Já que nós temos toda uma legislação, não só nacional, como internacional, de um protocolo de atuação junto a crianças e adolescentes. Né? E se essa pessoa é da família dela? Né? Então, é uma área muito sensível, muito sensível. Né? E se esse crime não ocorreu? Como saber se esse crime não ocorreu, né? E, assim, o peso, né, de responsabilidade do perito e do assistente ali de realmente levar com seriedade, porque você tá impactando uma vida. Sim. Então, assim, se aquela criança tem 3 anos, se você falou, por exemplo, laudou lá, enfim, que ela foi abusada, aconteceu isso, e isso realmente não aconteceu, ela vai levar isso pro resto da vida como se aconteceu, porque ela não tinha essa consciência. E por outro lado... E por outro lado, você tem uma responsabilização inadequada, que não ocorreu. Né? Se o crime não ocorreu, né, nós não temos uma vítima. Se nós não temos uma vítima, nós não temos um suspeito. Nós não temos um autor. Se o crime ocorreu, nós podemos ter um suspeito ou mais. Nós podemos ter um cúmplice. Nós podemos ter uma pessoa que sabia, mas fingia que não sabia. Nós podemos ter uma pessoa que expõe a criança a risco, sabendo que ela está em risco, como, por exemplo, os crimes de contato físico. Né? Eu lavo o chão da minha casa e deixo a criança passar ali o dia inteiro, até que ela caia. Né? Você é responsável ali Sim. por promover o ambiente, né? Sim. E é isso que você falou, que eu achei muito interessante, de falar assim, às vezes é um cúmplice. Então, aquela famosa história de jornal. Tipo assim, a criança está sendo violentada, a mãe sabia e não falou nada, né? Tem também. Então. Tem de todas as configurações. Um crime ele pode ocorrer de várias formas. Né? Vai depender de se isso está... Se tem uma previsão legal, ou seja, se tem uma tipificação, se tem algo que tipifica isso, né? O que nós temos em relação a isso? Não, nós temos algo que tipifica essa conduta aqui, né? Por exemplo, a pessoa tem uma doença venérea e ela quis passar essa doença venérea. Tem a tipificação para isso. Né? De forma consciente, ela quis passar isso. Então, tem a tipificação para isso. Da mesma forma, por exemplo, que nós temos o 217A do Código Penal, que é estupro de vulnerável. Ato libidinoso e ou conjunção carnal. Olha, ato libidinoso é muito genérico. Porque você precisa também identificar se houve uma intenção, né, do ato libidinoso em relação à criança. Né? Igual a gente pode, desde o olhar até a conjunção carnal. Né? Você se sente confortável de uma pessoa te espiar, você dormindo? Estranho, né? É o olhar. Né? Você tem, como que você vai se sentir, você, por exemplo, mesmo criança, trocando a sua roupa na presença de alguém que você não quer?
Constrangedor. Uhum. Então, como que se configura isso? Como que se configura o ato libidinoso? Então, você precisa identificar como que isso foi se dando. Foram várias vezes? Foi um único momento? Como que isso aconteceu? Né? Para ver se a gente consegue caracterizar isso enquanto uma intenção libidinosa em relação à criança e ou adolescente. Né? Entendi. E para tudo você tem artigo hoje. Né? Para tudo você tem artigo. E tem que saber de cor. Exatamente. E aí, ok, a gente entendeu um pouco da parte da perícia e que você disse que uma coisa muito importante que não é o que dá mais dinheiro, então vamos saber qual que é a que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro é a assistência técnica, porque a perícia, dentro do sistema de justiça, ou você é um contratado para fazer isso, né? Ou você recebe por cada perícia. E existe uma tabela. Né? Você não pode cobrar o preço que você quer. É uma tabela já que tem uma previsão dentro do Conselho Nacional de Justiça dos valores disso. Se você vai fazer um depoimento especial no judiciário, existe um valor para isso. Se você vai fazer uma perícia, existe um valor para isso. Né? Agora, a assistência técnica, não. Você cobra o valor daquilo que você vai desempenhar no processo. Né? Nós, do Projeto Contacto, o nosso compromisso é com a não violação dos direitos infantis. Né? E as pessoas falam assim, então quem é o psicólogo do Projeto Contacto, se eu contratar ele não vai defender o meu cliente? Não, ele vai trazer de forma mais clara o que está acontecendo com a criança. E se trazer de forma mais clara o que está acontecendo com a criança... De forma que acuse... por exemplo, que ela não sofreu a violência, que estão falando que ela sofreu. Uhum. Ou fala que foi de uma determinada forma e a gente identifica que foi de outra forma. Né? Então, é uma forma de garantir a responsabilização adequada para todos os envolvidos. Né? E isso salvaguarda direitos. Porque se fala que houve o toque na criança e não houve, é diferente. Então, o objetivo do Projeto Contacto é sempre com a criança e o adolescente. Né? O nosso compromisso é com a infância e a adolescência. Uhum. Até porque eles vão precisar dessa informação verídica quando eles forem mais velhos, né? Porque, às vezes, quando está acontecendo... Eu acho que pode ficar muito confuso. Às vezes, até na cabeça da criança ou do adolescente, fala, isso aconteceu? Será se eu estou inventando? Será se foi alguém que me disse e isso entrou na minha cabeça? Ou será até o contrário, né? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, não aconteceu, não foi isso que não sei o quê. Enfim, isso para criança quando for mais velho, adolescente, né? Então, sim, faz parte do diagnóstico dela, né? E do prognóstico dela, né? Então, por exemplo, eu acho que a análise do comportamento, ela sai na frente de todas as outras teorias, porque nós conseguimos fazer um diagnóstico verbal, não é? Então, a gente tem um instrumento... Como assim, diagnóstico verbal? Ajuda a gente. A gente tem um instrumento, que é a contingência tríplice, que é uma relação funcional, é uma relação de função da matemática. Então, nós temos, por exemplo, chamados os operantes verbais. Então, se eu falo assim, por exemplo, a Gi vai casar, né? Então, no momento que quem falou que ia casar? Né? Ela que falou, vamos nos casar? Ou foi o futuro esposo dela falou, vamos nos casar? Então, eles estão se relacionando há bastante tempo. Vamos dizer, quanto tempo? Nossa. 9 anos. 9 anos. Quem pediu quem em casamento? Ele. Ele pediu em casamento. Então, vamos supor, 9 anos. Ele pede ela em casamento. Na hora que ele pede ela em casamento, ele fala assim, vamos nos casar? E ela faz esse silêncio aqui, mínimo, que eu acabei de fazer. É estranho, não é? Por quê? Porque não é a resposta esperada para isso. Para 9 anos de relacionamento. Ele quer o quê? Nossa, lógico, nossa, você me deixou surpresa. Sim. Né? Se ela der 2 segundos de latência, vai soar estranho, de silêncio. Então, o que é esperado para a pergunta feita? Né? Qual é a resposta esperada para a pergunta feita? Né? E, para isso, você pode colocar tudo. Né? Se eu te perguntar agora, falar assim, o seu carro tem seguro? Aí você vai falar sim ou não, que vai determinar a próxima pergunta. O seu carro tem seguro? Tem. Tem seguro.
Ele está estacionado onde? No estacionamento, na garagem. Na garagem. Então, ele está bem seguro. Além dele Uhum. ter seguro, ele está seguro. Seria, por exemplo, se eu perguntasse para você, o seu carro tem seguro? Você fala assim, onde ele está estacionado? Na rua. Está trancado? Não. Não é coerente. O seguro Uhum. já vai te questionar. Fala assim, mas vem cá, você deixa o carro na rua e não deixa ele fechado? Então, você entende como que as coisas começam a tomar forma por meio das perguntas. Então, é uma Se você sequência que vai desencadeando as próximas. É um bloco de perguntas. Uhum. Não adianta eu perguntar o que aconteceu com você se eu não tenho a próxima pergunta, porque eu preciso da próxima pergunta para evoluir até o final. Porque eu preciso de um cenário, eu preciso de um quadro. Não é qualquer coisa que eu posso perguntar. Não é? Eu não vou perguntar para ela, a pessoa X fez isso com você? Não. O que aconteceu com você? Aí ela pode falar, nada. Ou ela pode falar, não sei. Não. Aí você pode fazer uma pergunta mais específica e mesmo assim abrangente. Você quer falar alguma coisa que aconteceu com você de ruim? Se foi na escola, você quer falar o que aconteceu na escola? Olha, por quê? Porque ela vai trazer o relato dela. E o relato dela precisa ser um relato autobiográfico do que ocorreu com ela e não do que estão falando que ocorreu. Porque, de novo, se é um terceiro que comunica, como que eu vou saber se isso aconteceu ou não? Por isso que o lema do Projeto Contacto é toda criança tem o direito de contar a sua própria história. É um direito dela. Né? Então, por vezes, todos estão falando, todos os atores estão falando o que ocorreu. E não ocorreu. Ninguém ouve a criança também. E não, ou a pergunta é feita de forma errada. Né? O fulano fez isso com você, não fez? Dependendo da idade, Você ela vai já repetir a induz última palavra. Fez. Induz a resposta. E se isso virar um treino? A pessoa pergunta todo dia para ela, fez isso, não fez? Ele fez assim, não fez? E aí? Aí você fala assim, tá, e tem como ela passar por esse treino e chegar lá e identificar isso? Lógico, não ocorreu. Uhum. Então, é a importância do psicólogo fazer as perguntas certas para trazer a verdade ali nessas... Do psicólogo entender o instrumento dele. A entrevista na psicologia jurídica, ela não é uma simples entrevista para o perito ter determinadas informações. Ela é uma extração de dados do fato. Né? Porque quando o crime ocorreu, ele é só um resultado do que alguém já estava pensando em fazer. O crime é resultado. Né? Aquela previsão, aquele crime, já estava sendo elaborado por alguém. Ninguém comete um crime de uma hora para outra. Uhum. Até tem aquele ditado que fala assim, que você pensa em algo até aquele algo ser feito, né? Você tem um pensamento, isso vai transformar em um desejo, que vai transformando até chegar em transformar em uma atitude, né? Também, você pode fazer esse passo a passo, que a gente chama de comportamentos precorrentes. Você pode fazer um passo a passo. Como você pode também não fazer um passo a passo. Assim, vou fazer isso. Bom. E fazer, ou chegar lá e fazer diferente. Ou não fazer. Né? O que você pensa não determina o que você vai fazer. Entendi. Agora, se você pensou e fez, aí existe uma correlação entre o que você pensou e o que você fez. Uhum. Porque você pode pensar o dia inteiro em fazer alguma coisa e não fazer. Mesmo precisando fazer. Uhum. É minha dieta. Dieta. Academia. Escrever alguma coisa. Então, você pode simplesmente não fazer. Nessa parte da assistência técnica, como que funciona assim? Eu me inscrevo para ser assistente técnico e eu preciso de alguma coisa além do meu diploma de graduação em psicologia? A assistência técnica, você é procurado por alguém. Pelo advogado, por uma das partes. Ao contrário do perito que você tem que se inscrever. Ao contrário do perito que você precisa se inscrever. O assistente técnico não precisa estar inscrito em nada. Não, em nada. Ele só precisa ser procurado. Ele basta ser um psicólogo para fazer uma assistência técnica de um psicólogo. Mas é muita aventura ele ser só um psicólogo e não ter nada na psicologia jurídica para ser um assistente técnico. Porque quando você pega os autos para fazer a leitura, que dados você vai extrair dali? Qual o primeiro dado que você vai extrair dali? Tem o primeiro dado.
As pessoas não sabem disso. As pessoas extraem qualquer dado. Ou o que ela acha que seja. Mas tem o primeiro dado, tem o segundo. E a partir deles você monta toda a estratégia pericial. Né? A partir dele você faz a correlação com todos os outros dados. Não é aleatório. Né? É igual tem aquele ditado, Deus não joga dados. Na perícia também não, nem na assistência técnica. Né? Existe uma sequência. Existe um fato, todo fato é cronológico. Né? Se surgiu a informação de que a criança foi violentada sexualmente, essa informação surgiu depois que ela foi violentada. Né? Não tem como você fazer uma previsão antes. Então, é depois que ela foi violentada que surgiu a informação. Né? Como eu já peguei autos em que, antes da criança, e era onde estava o erro, antes da criança revelar que foi violentada, já tinham falado que ela tinha sido violentada. É um erro. Ninguém viu o erro. Então, o que o psicólogo ele faz? Talvez ele seja a pessoa que vai ver o que ninguém está vendo. Né? Principalmente porque ele está atrás de um diagnóstico, ele está atrás de um dado que confirme aquilo que se fala. Né? Nós trabalhamos com uma hipótese. Essa hipótese ela é corroborada ou não. Né? Então, a hipótese, eu sou psicóloga na delegacia, a hipótese é que todo crime ocorreu. Aí ele vai ser corroborado ou não. A partir do quê? Dos dados extraídos dos autos. E aí tem os dados do inquérito e a entrevista que eu realizo. Então, a minha entrevista correlaciona com os dados do inquérito? Por vezes sim, por vezes não. E aí você começa a achar onde que está o problema. É aquela coisa que eu achava que era o contrário. Eu achava que tinha que provar que ocorreu, na verdade tem que provar que não ocorreu. A gente tem que... A hipótese é uma hipótese que ocorreu. Porque a gente entende que ninguém vai até uma delegacia falar algo que não ocorreu. Porque a pessoa não está indo em qualquer lugar. Não é? E geralmente ela está levando informação de uma criança. E geralmente essa criança é uma pessoa próxima dela, ou um filho, ou um sobrinho, algo assim. Né? Então, a hipótese é que ocorreu. Agora nós vamos corroborar ou não. Entendi. Né? Não é um profissional com efeito, né? Que ou porque o caso está na mídia, ou porque todos estão falando. É fazer o seu trabalho, é resolver o problema. É tirar as independente de externas. Sim, né? Porque existem os profissionais com efeito, que a gente fala. Né? Com efeito backlash e com efeito witch hunt. Isso são termos jurídicos. Né? Então, o efeito backlash é caça às bruxas. Está todo mundo falando que aconteceu? Então, aconteceu. E o perito não suporta, né? Não suporta toda essa carga externa da mídia, das pessoas que estão falando, por vezes o comunicante, que pode ser o genitor ou a genitora da criança, ele não suporta essa carga. Né? Primeiro porque ele não está preparado o suficiente para aquilo. Né? E o witch hunt não aconteceu. Que aí vem aquelas famosas frases. Será que a criança está inventando isso? Será que é uma fantasia? E as falsas memórias? É um efeito witch hunt. Ou seja, não é um adulto que está falando, né? Será que é assim mesmo? Então, são dois extremos que a pessoa que é considerada um profissional, ele não trabalha nesses dois extremos. Ele não trabalha com efeito, ele trabalha com dados. Né? E nós, analistas do comportamento, de novo, a gente sai na frente porque a gente trabalha com o método indutivo, que é o método empírico. Tem dados? Tem que ter, sempre tem que ter. Porque se você vai periciar, se a criança está na sua presença, né? Você está na presença da criança, né? E você tem as perguntas corretas para fazer, o instrumental correto, o procedimento correto, você vai achar. Você está sendo preparado para isso. Você sabe os passos, você sabe como é que funciona. Então, nós temos perito, análise, assistente técnico, e tem mais alguma outra área? Você tem o psicólogo que trabalha com a intervenção clínica
dessas crianças, né? Crianças que passaram pelo sistema de justiça e agora vai atender as famílias, vai atender a criança, né? Você tem esse profissional que precisa ser preparado para isso também. Entendi. Giovana, outra pergunta que você faria saindo da faculdade, e você fala, poxa, eu já entendi que assistente técnico é que ganha mais dinheiro. Qual pergunta você faria em relação a essa área? Você acha que seria importante? Eu acho que eu ia perguntar isso, se pro psicólogo ele atuaria ali só dentro da delegacia, ou ele, no caso mesmo, ou como que funciona para quem trabalha depois, né? Porque eu fico pensando o trauma que causa nessa criança, mesmo que sendo um crime ou não, acontecendo ou não, existe um trauma ali. E aí, o psicólogo que vem tratar depois, o pós, né, julgamento, tudo, ele também entra na área jurídica ou ele já tá mais na clínica mesmo? Ele é um psicólogo clínico que precisa conhecer da área jurídica, né? Se ele não conhece da legislação, se ele não conhece dos impactos, o impacto da criança no sistema de justiça, por vezes, toda a trajetória dela de anos dentro do sistema, por vezes, é muito mais impactante para ela do que a própria cena, o próprio fato em si, porque é muito tempo. Né? Por mais que a legislação ela avance nesse sentido, ainda é muito tempo. Por quê? Porque se você pega um adulto que tem 20 anos hoje e daqui 4 anos ele tem 24, o impacto não é tão grande de uma criança que tem 6 e daqui 4 anos ela tem 10. Ela passou mais da metade da vida dela dentro do sistema de justiça. Né? Então, a legislação ela avança, mas ela precisa, quanto mais o profissional que entende do que está fazendo, que entende da legislação, que sabe o diagnóstico que precisa ser dado, quanto mais este profissional altamente preparado você tem, menor o tempo da criança no sistema de justiça. Entendi. Né? Um laudo hoje que eu faço na delegacia, ele tem 100 páginas. Então, ele traz tudo. Tudo. Né? Lógico que ele sai do meu doutorado, de uma pesquisa, de entrevistas feitas com todos os atores, seja com o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz, né? Vem de uma pesquisa de doutorado, lógico. Mas nós temos, a psicologia tem condição de fazer um bom laudo, com menos laudas, né? Com menos páginas, lógico, mas não tão com 5 páginas. Entendi. Com 5 páginas você não vai mostrar um cenário. Não tem como. Com 10 páginas não tem como você mostrar um cenário. Né? Você vai precisar de mais, de apresentar mais dados. Né? Porque não é só o juiz que vai ler aquilo. Né? Essa peça produzida. É o Ministério Público que vai ler, são os advogados das partes, cada um lendo, né? Tentando identificar algo. Né? Então, se os dados são extraídos de forma correta, né? De forma pontual e eficaz, você garante mais direitos para a criança. Né? Então, a criança tem acesso a esses laudos depois, quando ela cresce? Ela pode ter Depois esse ela pode ter acesso. Hoje está tudo digitalizado, né? Hoje as pessoas elas andam com os processos no celular, né? No celular. Então, por exemplo, a pessoa é um assistente técnico, até para ela fazer a leitura daquilo ali, ela precisa ter um número de páginas para ela ter ideia de quanto vai ser o honorário dela em relação àquilo. Né? Como ela vai ter acesso a isso? Entendi. Né? Como que ela vai falar, como que ela vai identificar o que tem ali e falar assim, eu vou cobrar tanto. E são etapas. Né? É a etapa da leitura, é a etapa das reuniões que você vai fazer com as pessoas, é a etapa dos quesitos, é a etapa do parecer. Entendi. Né? E você falou que nós do Projeto Contacto, aí eu queria, né? Já tem aqui a canequinha, gente. Quem não viu, quem não reparou, aqui é a canequinha do Projeto Contacto. Que é o Projeto Contacto? O Projeto Contacto, ele sai do meu doutorado. Né? E aí o meu doutorado, ele, como qualquer doutorado, né? Ele sai de uma inquietação, que foi a minha inquietação quando eu, na área clínica, né? Nessa parte de extensão da PUC, eu atendia 2 crianças consideradas vítimas de violência. E era uma equipe multidisciplinar, que ao atender essas crianças, ninguém identificava, né? A criança não trazia em nenhum nível de informação a experiência que ela tinha vivenciado, né? E isso me chamou muita atenção, né? Eu fui falar com o meu orientador
o Loris Mário, né? Na época eu tinha acabado de sair do mestrado, e aí eu fui falar com ele, e aí ele pegou e falou assim, pessoas podem falar fatos que ocorreram e fatos que não ocorreram, até para a justiça, mesmo que seja proibido. Você não passa no sinal vermelho à noite? E aquilo eu falei, tá, mas ela está falando no caso ela falou da filha, e falou assim, por que não pode? É ideal que não, mas pode. Tanto é que no nosso diagnóstico que a gente faz, você pode falar de fatos que ocorreram e acrescentar detalhes que não ocorreram. Você pode falar de fatos que não ocorreram e acrescentar detalhes que ocorreram. Né? Você pode retirar detalhes de fatos que ocorreram. E você pode acrescentar detalhes em fatos que não ocorreram. Então, são no mínimo 5 hipóteses aí na sua fala. Né? Você pode chegar atrasada em algum lugar e chegar e falar assim, nossa, eu estou muito cansada, eu cheguei atrasada. Tá, ok, você está atrasada, mas às vezes você não está cansada. Mas você falou que está. Entendi. E aí? Por que você fala isso? Para sua audiência ficar com pena de você, por exemplo? Uma desculpa pela ação. E falar, que pena que você está cansada, mas você chegou atrasada. Né? Não muda o fato. O fato não. O fato, ele é fatídico. Se ele ocorreu, ele vai estar em alguém. Né? Se uma criança sofre maus tratos, seja por violência psicológica, seja por violência sexual, seja por violência física, o fato está nela em algum nível. Né? E o psicólogo, ele tem o dever, a partir de todo o instrumental que ele tem, de identificar isso. Nós temos testes para isso. Entendi. Não para realizar diagnósticos, mas para identificar o que está acontecendo em algum nível, em correlação com uma entrevista muito bem feita. Né? Com uma observação da observação, você extrai dados. Né? Entendi. E nós temos aqui uma parte, um quadro muito importante nosso que chama Mitos ou Verdades. E aqui nós vamos fazer um bate-volta bem rápido, perguntando de mito ou verdade. Quem vai fazer as perguntas para você é a Giovana, entendeu? Giovana tá muito caladinha aqui. Eu vou fazer aqui as perguntas. Vamos lá. E pode escolher uma aí. Perguntar mito ou verdade. Vamos lá. É mito ou verdade que a análise comportamental pode ajudar a determinar a autoria de um crime? A análise do comportamento, né, enquanto matéria que vem do behaviorismo radical, com uma entrevista bem feita, com um instrumental bem feito, com os dados do inquérito, pode sim. A psicologia, se ela tem uma previsão na legislação de uma avaliação psicológica, espera-se um diagnóstico. Né? Espera-se um diagnóstico. Ocorreu? A criança passou por essa experiência? Não passou por essa experiência? O que está acontecendo? Né? Vamos lá, próximo mito ou verdade. Através da análise de escrita à mão, é possível descobrir a personalidade do autor do crime? As pessoas têm... depende de como isso é usado, né? Tem livros a respeito disso, né? As pessoas fazem perícia de escrita também, né? Mas isso é mais utilizado, por exemplo, em documentos, né? Não tem como a pessoa, pela letra dela, apontar se ela realizou algo ou não. Né? Mas, na parte civil, documental... Até na parte criminal, né? Quando você vai analisar se uma pessoa fraudou algum documento, dá para você saber ali se a letra é dela ou não. Né? Se quem assinou foi a própria pessoa ou não. Mas pela letra dela você não consegue ver assim, a pessoa escreveu assim, porque eu sei que é um crime que ela fez. Aí não. Aí não dá. E, escrita não, mas e a linguagem corporal? Ela consegue dizer se aquela pessoa cometeu o crime ou não? Também não. Né? Por quê? Porque nenhum comportamento ele é determinado por um único fator. Todo comportamento ele é determinado por multifatores. Né? Então, são variáveis ali que estão no comportamento que ele pode ser multideterminado. Ele pode não, ele é multideterminado. Você não deixa de fazer alguma coisa só porque você está cansada. Você não deixa de fazer alguma coisa porque você está cansada, porque você não precisa entregar agora, porque você não quer entregar,
é multideterminado. Né? Nada tem uma... Não é isolado, né? Não é isolado. Ao passo também de você atribuir, por exemplo, que você ficou com raiva por isso que você fez isso. Né? Emoção não é comportamento. É verdade. E a gente pode dizer que, então, que a psicologia jurídica ela é uma ciência exata, ou não? Mito ou verdade? Mito ou verdade? É mito ou verdade. A partir do momento que você trabalha com pessoas, né, ela passa a ser do âmbito social. Né? Agora, o diagnóstico, ele não pode ser um diagnóstico assim, eu acho que essa criança foi violentada. Você não pode dar um diagnóstico assim. Né? Você tem que falar por todos os dados levantados, né, e pelo relato da criança, com características de um relato autobiográfico, porque pode ser um relato treinado também. Com características de um relato autobiográfico, fica identificado que ela passou por determinado tipo de experiência. Mas não pode ser classificado como uma ciência exata, né? Porque depende da pessoa, depende de quem entrevista, como entrevista, mas tem as etapas. Tudo isso são os vieses, né? O viés do entrevistador. Né? Tem entrevistador, por exemplo, nós do Projeto Contacto, nós temos as perguntas e a sequência da pergunta a ser feita. Né? Tem entrevistador, por exemplo, que tem medo de escutar da criança se ela foi violentada. E aí ele não faz a pergunta que tem que ser feita. Né? E é uma pergunta muito simples, mas você tem todo um contexto para aquilo. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você, se foi na escola? Na escola. Eu não falei nada para ela, eu falei isso. Né? Tem uma pergunta que ela é muito poderosa e muito simples. Né? O que aconteceu com você na escola? Nada. E o que mais? Você perguntar o que mais, ali no momento ela não fala, mas quando você pergunta o que mais, ela fala assim, vou falar. É bem interessante, porque eu tive uma experiência que eu fazia alguns trabalhos sociais com algumas crianças carentes através de algumas instituições religiosas. E aí, eu fazendo um trabalho, a gente fez um acampamento com crianças e tal, crianças que eram entre 5 a 8 anos de idade, mais ou menos. E aí, nós tava lá e tal, e assim, muito moleque, eu brincando com os meninos, jogando bola, fazendo não sei o quê. E foi bem interessante que um dia, eu sentada lá, os meninos depois comeram, a gente tava sentado lá, tipo um auditório, um menininho chegou pra mim, chorando. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, tá acontecendo uma coisa comigo. E eu falei, não, mas o que aconteceu com você? Alguém te bateu agora? Alguém não sei o quê? E ele assim, não, os meninos da escola estão mexendo comigo. Aí eu fui perguntar, aí ele falou pra mim, não falou eu fui abusado, eu acho que ele nem sabe essa palavra, né? Ele falou, mas você entendia que os meninos estavam tocando nele? E ele falou assim, eu contei pra minha mãe, contei pro meu padrasto, ele disse que é pra largar de ser frouxo. Pra eu largar de ser frouxo e que não é nada, não. Mas isso estava acontecendo com o menino há quase 1 ano. Então, assim, aí o menino, assim, você via que ele tinha autoestima baixa, várias coisas assim, e ele simplesmente chegou e falou, você conseguia entender que ele falava tudo. E você vai perguntando, ele vai falando tudo. Mas ele falava, não conta pra minha mãe, que eu te falei que ela vai ficar brava comigo. Então, assim, eu naquele dia, assim, eu não sabia nem como lidar, como cidadão mesmo, que eu acho que falta essa informação pra gente, o que a gente faz. Porque ali a única coisa que eu fiz, eu fui no responsável daquela organização e falei, aconteceu isso, agora o que, meu amigo? Não sei. Se a gente aciona alguém, a mãe já sabe, né? Então, assim, como que se daria? Isso é só por uma curiosidade, assim, fiquei. Mas faria, isso né? que você está falando é super importante, porque o Brasil, ele tem o sistema intersetorial mais avançado do mundo em relação a isso, né? Você tem uma linha, que é o Disque 100, que você liga do seu celular aqui agora, você é atendido de forma anônima, né? Você não precisa se identificar. Olha, está acontecendo isso em tal lugar, o que eu sei é o nome da criança é isso, o lugar é isso e isso. Isso vai direto para o Ministério Público de cada estado e o Ministério Público direciona para a polícia para que seja feita a investigação. Né? Então, tem os canais de comunicação. Hoje, por exemplo, você enquanto psicólogo, enquanto um profissional da área da saúde, ao identificar isso, mesmo que seja uma suspeita, porque não é você que vai fazer a investigação, né? Existe a delegacia para fazer isso, você precisa comunicar aos órgãos responsáveis por isso.
né? E o melhor canal de comunicação hoje no Brasil é o Disque 100. Você vai ter um número de protocolo, né? E você pode pegar esse número de protocolo caso você, por exemplo, se identifique. O melhor é não se identificar, tá? Uhum. O melhor é que seja de forma anônima. Porque ali você começa a trabalhar dentro de um crime, Uhum. né? Um crime, investigação, né? Então, mas que você tenha o número deste protocolo, porque caso você seja chamado na delegacia, você pode falar, não, eu fui a pessoa que fiz a denúncia, eu não quero que isso fique identificado, mas está aqui o número de protocolo para você se resguardar enquanto profissional, porque você tem o dever de informar as autoridades competentes aquilo que você identifica, mesmo que você ache que seja uma suspeita. Nós até na época da faculdade, quando a gente tem a parte de odontopediatria, que nós vemos que o crime, às vezes a gente fala muito sobre crime contra criança e relaciona ao abuso sexual, né? Mas, gente, uma criança que chega com cárie em 80% dos dentes, ela tá sofrendo uma negligência. Sim. Porque ali tá com dor, ali tá com tudo, ali uma Sim. infecção. Então, isso chegava muito, porque a gente fazia atendimento comunitário, né? E, então, às vezes, tinha que reportar, cadê a mãe desse menino? Que, às vezes, vem uma avó que trouxe o menino pra gente. Então, assim... E, muitas vezes, por falta de conhecimento na área da saúde mesmo, a gente fica, ok, alguém vai reportar, mas não liga pra criança que tá ali com 5 anos de idade e sofrendo, né? E hoje tem todo um protocolo dentro da área da saúde para isso, né? Você identificou, você preenche uma ficha, né? Essa ficha ela é um agravo de notificação, ou seja, você tem que informar o que você identificou enquanto violência, seja qualquer tipo ou nível, com 24 horas, né? Então, você não pode ter essa informação e ficar só para você. Então, você tem todo um protocolo. A área da saúde tem, a área da assistência social tem, a área da educação tem, né? E aí tem um procedimento na legislação que é a escuta especializada, que é onde as pessoas dessas áreas vão escutar a criança, mas também é um procedimento, que tipo de pergunta você vai fazer, como você vai fazer, o local precisa ser adequado, acolhedor, né? Precisa ter o sigilo, né, da criança, a criança precisa estar preservada para ela ter a liberdade de falar, de informar o que está acontecendo com ela. Esse profissional precisa ser muito capacitado, né? Uhum. Não pode ser um profissional que acha que porque gosta de criança consegue fazer, né? Tem técnicas para isso, tem uma legislação dentro da Lei 13.431, tem um documento que é o ECOSOC 2005, é uma resolução internacional. Ela sai a partir de um documento da União Europeia, que é o Friendly Justice, é a justiça amigável da criança, né? E ali tem o procedimento, até como você trata a criança de forma empática, como você faz isso, né? Como você conduz uma entrevista, né? O que precisa ter no ambiente para essa entrevista ser realizada, né? Como você vai realizar essa entrevista? Quem participa dessa entrevista, né? Como que isso fica registrado? Porque também não dá pra colocar todo mundo numa sala e a criança pra falar, né? Vamos ser sinceros. Mas se ninguém ensinar isso, o povo faz. Muito, né? Faz muito. Qual o próximo passo? Tudo tem um desdobramento. Né? Qual o próximo passo? Você vai mandar esse documento para quem? Quem vai assinar esse documento junto com você? Né? E isso tudo tem a previsão legal. Né? É um protocolo para todos. Bacana. Para a gente terminar o nosso bate-bola aqui, a psicologia forense, ela pode ser usada para ajudar a entender a dinâmica de um relacionamento abusivo. Mito ou verdade? Pode também, né? O psicólogo na terapia de casal, se ele for fazer uma intervenção clínica, né? Ou uma intervenção clínica também, mas pós identificar, por exemplo, que a mulher passou por um relacionamento abusivo, que crianças passam por relacionamentos abusivos, né? Que a avaliação psicológica ela consegue fazer isso, principalmente por meio das entrevistas, né? Uma entrevista bem feita, com perguntas bem feitas, que atinja seu objetivo, que você possa extrair dados disso, né? Porque às vezes a criança ela está numa família, vamos dizer assim, disfuncional, que não sabe nem como, né, dar o tratamento mais saudável, até porque existe uma relação intraparental também já desgastada, já violenta. Então, é toda uma dinâmica. Né? Então, você precisa identificar como aquilo funciona. Né? As pessoas se colocam muito no centro do que acontece, mas o ambiente, quando ele retroage no indivíduo, ele vem com muita força. Tudo que você faz tem uma consequência.
tudo que você faz tem uma consequência. Né? Uhum. Então, como você não pode tratar o seu chefe, por exemplo, se você trata os seus pais de uma forma deselegante ou mal educada, você não pode fazer isso no seu trabalho. Uhum. A forma que isso vai retroagir sobre você é muito forte, o impacto é muito forte. Então, a proposta de Skinner é essa. Ok, o ser humano ele é o mais importante, mas ele está em um ambiente. Uhum. Que ambiente é esse? Como que isso funciona? Como que esse ambiente funciona? Que seja um ambiente social do casal, que seja um ambiente social entre pais e filhos. Como que isso funciona? Como que você garante os direitos da sua criança? Né? Uhum. Você dá um nome para essa criança e aí, de repente, você começa a xingar essa criança. Ela tem um nome. Uhum. Não, eu vou dar um tapa nela, vai resolver. Mas como assim? Quem te dá um tapa quando você é adulto? Uhum. Se você receber um tapa, algo está errado. Mas com criança pode? Como assim? Uhum. Né? Hoje, se você ficar configurado que você trata mal, né? Que você promove maus tratos ao seu bichinho de estimação, você pode ficar até 5 anos preso. Uhum. Mas criança? Mas criança, as pessoas não E aí, pensam. criança, não, eu vou deixá-la de castigo. Por quanto tempo? O que é? Por que castigo? Por que a pessoa não consegue conversar com a criança e falar assim, olha, isso que você está fazendo não está certo. Não, porque ela chora. Chora. Uhum. Todo mundo chora. Falando em ambiente, né, que você falou aí do ambiente, eu queria saber, assim, hoje a gente fala muito sobre, né, psicologia positiva, sobre educação positiva, sobre como conversar com os filhos, como mostrar, educar e tal. Isso facilitou o trabalho da psicologia jurídica, de tipo, chegaram casos reais de pessoas que estavam sendo abusadas, porque às vezes a gente acha que o abuso é só o abuso sexual, mas tem outros Coisa tipos de física, né? abuso, né? Que muita gente passa e acha que é normal fazer com criança isso. Então, essa nova conversa, essa nova forma de ver a educação facilitou esse trabalho da psicologia jurídica, ou nem tanto, ou tá a mesma coisa? Qualquer comportamento que seja tipificado pela legislação, é a legislação que vai falar o que está acontecendo. Uhum. Né? Se eu tenho uma criança em casa e a janela, ela tem acesso à janela, e eu deixo ela ter acesso à janela porque eu não consigo explicar para ela que ela não pode ir na janela com um não, você está sendo negligente, você pode ser responsabilizado. Né? Você não pode ir à janela. Uhum. Por quê? Porque é perigoso. Então, isso você fala para uma criança de 3 anos. Para uma criança de 5 anos, você dá outra explicação. Para uma criança de 7, outra. A criança de 7 já não deve fazer mais isso. Né? Então, a gente fala assim que a gente promove um ambiente seguro com regras seguras. Isso aqui pode e isso aqui não pode. E também não é só deixar o acesso à janela e não colocar uma grade para um menino de 2 anos. Colocar uma grade, ela não pode subir ali, porque ela não cai da janela, mas ela cai da altura da janela ao chão. Ela não pode subir em cima de cadeiras, porque ela cai. Ela não pode subir em cima de mesa, primeiro, porque não é o lugar. E segundo, porque ela pode cair. Né? A segurança, sempre segurança com crianças e adolescentes, é muito negligenciado. Né? As pessoas se preocupam com uma área, às vezes, social, mas o ambiente ele está cheio de riscos. Né? E isso é muito sério. Né? Se você fala, por exemplo, a minha filha ela vai até uma festa, ela tem 14 anos. Não beba nada do copo de ninguém. Mesmo que essa pessoa seja sua amiga. Né? Não interaja com adultos, você não precisa. Você vai conversar com a mãe da sua amiga, só, com mais ninguém. Se alguém chegar em você e pedir uma informação, saia de perto, nem responda, porque você não é nada lá para dar informação para ninguém. Você não vai interagir, você é do 8º ano, você não vai interagir com os meninos do 9º. Porque a idade é outra, a intenção é outra, e isso torna ela mais vulnerável. Eu posso interagir com quem? Do 8º para baixo. E mesmo assim, quando você for interagir com o bebê, você tem que ter muito cuidado com ele. Porque se você fizer alguma coisa com ele, você vai responder por isso. Porque a partir de 12 anos, na legislação brasileira, todos respondem. Né? Então, é muito sensível. A legislação infantil é muito sensível. Tem muita legislação desde a concepção. A lei da primeira infância fala isso. Né? Desde a concepção,
o cidadão brasileiro já está resguardado pela legislação. Né? E aí isso vai se perdendo ao longo do tempo. Aí faz 5, faz 6, faz 7, faz 9, aí parece que o direito acaba. Adolescente, então, parece que nem tem direito. Né? Por vezes chegam pais lá na delegacia e falam assim, a carteira de vacinação dele está em dia? Não, tá. Qual foi a última vacina que ele tomou? Quando ele tinha 9 anos. Não, tem uma carteira de vacinação para adolescente, para jovem e para adulto também. Né? Então, tudo isso precisa de informação. Né? Até que ponto é negligência, até que ponto é falta de informação. Tá. Agora, até que ponto a falta de informação incorreu em negligência? Né? Não existe na lei você falar que não sabia. Isso não te exime do erro. Porque você tem a obrigação de saber. Entendi. Você tem criança, você tem a obrigação de saber qual é a legislação infantil. Né? Nossa, muito legal, muito rico esse assunto, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui e entrando em cada um deles. Eu sei que com certeza teria muito desdobramentos, né? Acho que deu para dar uma ideia geral, um panorama sobre a atuação do psicólogo nessa área judicial. Então, você acha que tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e não fiz? Você fala, Rafa, acho que isso faltou na pergunta aí. Não, assim, sempre tem, mas aí a gente, igual você falou, a gente vai especificando cada vez mais, né? O que precisa ficar claro no nosso bate-papo é que, por exemplo, se você é um estudante de psicologia, você se interessa pela área, você já pode começar a estudar, né? Porque você precisa tomar conhecimento da legislação. Como que lê uma lei? Como que faz a leitura de uma lei? Tem a forma correta de fazer a leitura, né? Por que tem a lei do Menino Bernardo? Por que tem a lei da Joana Maranhão? Por que tem a lei Henri Borel? De onde saiu isso? Onde que ela vai parar? Né? Qual é a legislação infantil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Contempla toda a legislação infantil? Contempla. Está tudo lá. Como que eu faço a leitura disso? Né? Então, o psicólogo jurídico ele precisa saber e gostar de leis. Né? E saber como aplicá-las, principalmente para a sua postura profissional. Né? E sempre de forma muito pedagógica, né? Aprendendo e aplicando, né? Sendo uma pessoa mais consciente, né? De lei, onde faço denúncia, onde denuncio, como que eu faço isso, os desdobramentos disso, o impacto de um atendimento que não é feito por compliance of the law, que a gente fala, né? Com base na legislação. O seu contrato enquanto clínico, ele contempla a legislação infantil? Se não, tem que contemplar. Porque você está retirando a garantia da integralidade de direitos daquela criança. Porque quem vai ficar com um atendimento inadequado e insuficiente é a criança. Né? Entendi. É muita coisa. Muito bom. Vivi, eu queria agradecer você pela sua presença aqui, disponibilidade, realmente foi uma coisa muito rica. E também a sua presença, Giovana, que veio aqui compor a nossa mesa. Foi um prazer. Pode me chamar mais vezes. Pode deixar. Muito obrigada. E pra gente finalizar, a gente temos aí a canequinha do MyClinic para você. Ótimo. Lembrancinha. Obrigada. Agradecimento Vou usar as duas agora, né? Tem duas a do canequinhas. do Contacto e a do MyClinic. Obrigada. É muito bom ter vocês aqui e realmente e falar para você que está aí nos assistindo, se você quer mais informações sobre a doutora Viviane, se você quer saber mais sobre o projeto Contacto, aqui no vídeo está aparecendo para você as redes sociais e também na descrição do vídeo tem todas as informações. E é isso, até a próxima, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, enviar para aquele seu amigo que está fazendo psicologia, quem sabe não pode ser uma área de atuação, uma área que está crescendo, está tendo mais leis, está precisando de mais pessoas atuando, né? Então, é isso e até a próxima.